Boa tarde a todos. Estamos começando o nosso segundo programa do Krakencast. Tá? Fizemos o primeiro que foi a semana passada, muito legal. E estamos mantendo aí o nível. A régua está lá em cima, pessoal. Hoje nós vamos falar com meu grande amigo Josil Abranche. O Josil ele tem vários negócios que nós vamos comentar aqui. Hoje nós vamos falar mais de business, de negócio, vamos falar de franquia, vamos falar de um monte de coisa, tá? Meu nome é Jefferson, tá? Jefferson Virgílio. Eu vou fazer uma descrição, depois o Josil também vai fazer, para quem está acompanhando e tem alguma deficiência visual, algo assim, poder ter uma ideia do nosso cenário, tá? Então eu tenho o cabelo preto, tá? Eu uso um óculos caramelo, estou com uma camiseta preta, tá? No nosso estúdio aqui nas paredes tem um cenário, tá? Como se fosse de prédios, né? Uma mesa preta, dois microfones, uma cortina azul, tá? Josil, prazer em te receber aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas, porque eu tenho certeza que em uma hora eu não vou conseguir absorver metade do teu conhecimento aí, tá? E é uma honra estar aí contigo. Ô Jefferson, muitíssimo obrigado, obrigado pelas palavras, o prazer é meu. Projeto maravilhoso, desde que você me apresentou, achei sensacional. Muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade. Prazer estar com você. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou pele clara, cabelos castanhos claros, um pouco jogado assim, embaraçado, olhos castanhos, uso um óculos preto, tô de camiseta verde e uma jaqueta jeans verde também. Obrigado, Jefferson, pelo convite mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço aí ter participado, ter separado um pouco do seu tempo aí para estar aí, né, dividindo com a gente todo esse seu conhecimento. E eu queria, José, que você começasse aí falando um pouco. O pessoal costuma brincar que o José, assim, eu conheço ele faz um tempo já, né, mas cada vez que eu converso com ele, eu vejo que ele está fazendo algo diferente aí, tá? E, José, eu queria que você falasse um pouco hoje do seu trabalho. O que que você tem, tá? Que trabalho que você desenvolve, tanto das suas empresas como da franquia também. Legal demais, Jefferson. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu estou sou mineiro, né? Vocês vão perceber um pouco no sotaque aqui. Estou em São Paulo há 18 anos. Me mudei para São Paulo. Muitos amigos sempre me incentivaram a vir a São Paulo. Quando eu resolvi mudar para São Paulo, eu fui trabalhar numa agência de promoção e eventos. O mercado imobiliário naquele momento estava bombando em São Paulo, 2007, 2008, mercado bombando em São Paulo. Eu vim trabalhar numa agência muito grande de promoção e evento. E desde então, eu já trabalhava um pouco lá com evento, já empreendia lá em Minas, sempre tive essa veia empreendedora lá. Venho de uma terra muito bacana com relação a isso. Santa Rita do Sapucaí, que é minha cidade natal, é uma cidade que respira empreendedorismo, sabe, Jefferson? Eu tenho aula de empreendedorismo, imagina, há 20, 30 anos atrás. Sua formação é marketing, é isso? Não, na verdade eu fiz curso técnico de eletrônica, que eu não terminei o curso técnico de eletrônica, imagina a vocação, minha zero. Fiz administração. A cidade de Santa Rita do Sapucaí, ela tem um curso técnico de eletrônica muito forte, se não me engano, o primeiro da América Latina, então é muito reconhecido. Legal. O curso superior de telecomunicações Inatel, também primeiro da América Latina, então ali existe um movimento já de bons anos atrás, um movimento muito forte com relação à tecnologia, um movimento no Brasil, né? A cidade tem um apoio do governo federal muito forte e isso trouxe, em conjunto a essas instituições educacionais, sempre foi muito forte o empreendedorismo. Eu estava dizendo, sempre a cidade, dentro da escola, sempre incentivaram a gente a empreender. Legal. Eu fui sócio da primeira empresa, acho que eu tinha 18 anos, é muito comum na nossa cidade, estudantes com 15, 16 anos com uma empresa já com bom faturamento dentro da incubadora da escola. Legal. Então, o que a gente vê hoje falar de incubadora, não hoje, né, mas hoje está muito em alta, incubadoras de empresa, incubadoras de startups. O meu irmão, por exemplo, é professor de empreendedorismo há aproximadamente 25, 30 anos. Diretor da incubadora de empresas e startups da cidade há mais de 20 anos. Então, é uma realidade.
Então, que bom que eu vim, que eu tive a oportunidade Legal, de porque você nascer. está falando, José, eu estou lembrando, né? No ABC, acho que Santo André e São Caetano tem o Parque Tecnológico, Sim, sim. que você tem ali algumas startups, né? Perfeito, perfeito. Mas isso é bem recente. Né, que eles Exato, montaram esse exato, parque. Então você exato. está falando do tempo aí Não, perfeito. Fiz que estão em questão de falar do contato, né? tempo, porque hoje é muito comum e é muito legal, aliás, uma das empresas que a gente vai falar, a empresa nossa é em São Caetano. Ali eu tenho bastante acesso ali ao pessoal, o Parque Tecnológico maravilhoso, o trabalho que desenvolve lá, aqui em Santo André, São Bernardo também, o ABC num todo. Mas imagina isso há 25, 30 anos atrás, que um prefeito lá, o Paulinho Dentista, foi visionário lá na época. Ele entendeu isso que, poxa, a gente tem as principais faculdades, universidades aqui, o cara estuda aqui, adquire conhecimento para ir prover lá fora, para ir para os Prepara principais centros. aqui para ir Exato, embora, né? para ir embora. Por que não manter ele aqui? Então foi daí que veio o incentivo, de novo, 25, 30 anos atrás, que veio o incentivo para o estudante começar a empreender, ou seja, a disseminar o conhecimento dele ali mesmo dentro da cidade. E aí nasceu as incubadoras. Então tem muita empresa na cidade que tem 20, 25, 30 anos, que proveniente das faculdades, das escolas da cidade, que nasceram nos laboratórios das escolas. E isso ainda é muito comum na cidade, muito corriqueiro. As incubadoras de empresa incentivados pela faculdade, isso é muito legal. Então, vir de um meio desse é maravilhoso. Foi um berço, né? Foi um berço, é um Começou berço ali, maravilhoso, um berço exatamente. empreendendo, né? Mesmo trabalhando para terceiros, para outras empresas, enfim, você tinha isso na veia todo dia. Enfim, quando eu trabalhava nas empresas lá, eu viajava com empresários e o que se ouvia na roda era exatamente cada um contando. Eu mudei para cá para estudar, aqui tive o incentivo da prefeitura e da escola para ficar, para empreender. Hoje tenho a minha empresa, faz 5, faz 10, faz 20 anos. Então esse berço é muito legal. Quando eu me mudei para São Paulo, eu já estava muito inserido nas empresas, no mundo de negócios lá e já trabalhava um pouco com evento e era sócio do meu primo numa empresa dentro de uma incubadora, inclusive a incubadora municipal da cidade. A gente produzia alguns equipamentos de segurança elétrica. Quando eu me mudei para São Paulo. Quando eu me mudei para trabalhar com eventos, uma virada de chave maluca, mas um grande amigo meu, que é muito, inclusive sócio meu na cafezeira, o Rodrigo, era o maior incentivador. Ele falava, poxa, você tem que estar aqui em São Paulo, você tem uma cabeça bacana para o que está acontecendo aqui, vem. Óbvio que teve um peso muito grande também, claro. A minha atual esposa já estava em São Paulo, naquele momento a gente namorava, então esse peso, isso também pesa, a gente sabe. Um facilitador, né? Aí, né? Um facilitador. E eu acabei vindo a São Paulo, fui muito abraçado, deu muito certo desde que eu cheguei, os mesmos perrengues de todo mundo, obviamente, mudar normal, né? Normal, né? Mudar de uma cidade minúscula, né? Nem pequena, para uma cidade grande, mas foi maravilhoso, a adaptação, me dei muito bem no mercado de evento, que eu não consegui sair mais, né? Desde que me inseri nesse mercado de eventos. E eu faço muito questão de falar nisso porque tudo que acontece hoje veio muito daí. Em paralelo a tudo isso, lá em Santa Rita, lá do Inatel, lembra que eu comentei com você? Sim. Alguns amigos, um deles o Francisco, que é o CEO e criador do Arquitetos da Pizza, estudava lá em Santa Rita. Ele é de Campinas, estudava em Santa Rita. Quando se formaram, vieram a São Paulo. Em paralelo a essa minha história, eles se mudaram para São Paulo e moravam numa república, se não me engano, ali na Vila Olímpia. O Gabriel, que é meu sócio, morava junto. Eu acho que só o Gabriel não era engenheiro. E todos engenheiros formados, já com bons empregos, aliás, começaram esse movimento de fazer pizza nos eventos para os amigos, para vender dentro do próprio nicho deles ali. Sim. Isso deu muito certo. Foi, né, eu vou contar de forma mais rápida aqui. Isso deu muito certo, eles começaram a ficar conhecido isso. O Francisco, de novo, que é idealizador e CEO da marca, entendeu, e empreendedor, que ele é muito empreendedor, ele tem uma veia empreendedora muito bacana, né? E acredito que isso foi aguçado mais ainda por ter estudado no Inatel, que é uma instituição que há 30 anos promove isso. Ele teve a cabeça, ele criou uma empresa, o Arquitetos da Pizza, franqueou isso.
Hoje são, a gente está inclusive comemorando esse ano 20 anos, são quase 21 anos já de história, mais de 20 lojas no Brasil. É o maior buffet de pizza em casa do Brasil. Então, uma história que começou com os engenheiros que moravam juntos numa república e faziam isso para ter uma verba, mas isso deu muito certo. Hoje eu sou franqueado, sou sócio de 3 unidades. E por que eu fiz um paralelo com a minha história? Porque quando eu me mudei para São Paulo, o arquiteto estava ali no começo, alguns anos. O Gabriel, que é meu sócio nas unidades que eu sou franqueado, tá ali desde o começo, morava junto com eles. E amigos de infância, que somos muito amigos, o Francisco, o CEO também, muito amigo. Então eu estive muito próximo, eu caminhei muito próximo de todo aquele movimento que vinha acontecendo com o Arquitetos da Pizza. E nas agências que eu trabalhava, eu comecei a me dar muito bem no mercado de eventos, colocava eles também para dentro das agências, tive a oportunidade de levar o Arquitetos da Pizza, que ainda estava lá no começo, para grandes eventos aqui em São Paulo. E eu e o Gabriel, principalmente, que é meu sócio, a gente tinha muita troca. Muita. A gente sempre foi muito, muito amigo mesmo, em todos os... A gente joga bola até hoje, né? De vez em quando eu dou umas porradas no jiu-jitsu lá. Tô brincando, porque ele é faixa preta dos pesados. Né? Ele sabe que é brincadeira. Então, enfim, somos muito amigos, então a gente tinha muita troca. E até teve um momento que eu morava numa república aqui em São Paulo, antes de casar. A gente teve um momento que a gente morou junto na mesma república também, enfim, muito amigos. Ele sempre fez muita questão de me trazer muito para dentro do negócio. As nossas trocas eram muito legais, até porque a gente está falando de evento, né? Por mais que eu trabalhe com evento, o Arquitetos da Pizza atende eventos. E aí os anos foram passando, obviamente o Arquitetos da Pizza foi tomando corpo, né? Não à toa é a empresa gigante que é hoje. Em meados de 2016, 17 aproximadamente, ele me fez a proposta de eu ser sócio dele, o Gabriel. E como eu disse, ele sempre fez muita questão, isso é muito legal, eu gosto muito de falar, porque é diferente de você só querer um sócio junto com você, ou achar que você... Primeiro que quando você já tem um negócio consolidado, que o Arquitetos da Pizza já era uma marca consolidada, o franqueado Gabriel já era um franqueado também já bem resolvido, bem estabilizado, você construir um negócio, um patrimônio, que a gente está falando de patrimônio também, né? Quando você fala de negócio, fala de patrimônio. Exatamente. Você ter o entendimento e querer outra pessoa junto, para mim já é uma sabedoria maravilhosa. Né? Porque uma coisa é você ali no perrengue, ou você no começo, e aí não tem certo ou errado, você buscar investidores, buscar canais, o que é muito comum. Outra coisa é você já consolidado, né, muito, muito consistente já. Aí eu tô falando que aí o Gabriel já estava no negócio há, sei lá, 10 anos pelo menos. São coisas, José, que eu acho assim, lógico, eu acredito demais no esforço, né? No empenho que você tem que ter. E uma das coisas que me chama muita atenção na questão do Arquitetos é assim, eu acredito que toda franqueadora ela tem que crescer estruturada. Perfeito. Tá? Eu vejo algumas situações que eu acompanho, eu leio e vejo muitos vídeos desse meio, que o pessoal fala assim, pô, em 4 anos eu tô com 200... O pessoal assim, tá, o franqueador, tá, numa entrevista, ó, a marca XPTO em 4 anos está com 200 unidades. Meu, que respaldo que esses franqueados vão ter? Em 4 anos, 200 unidades, faz a conta, dividir 200 por... Jefferson. Você entendeu? É um crescimento assim que eu acho assim, é que nem um cavalo louco que sai correndo, aí você não sabe para onde vai e tal. E eu acho legal partir de você falando isso, que você é especialista quando a gente fala em franquias, né? Você conhece bastante desse mercado. E é legal porque vai muito de encontro para o que vivemos no Arquitetos da Pizza. E aí, falando como marca, né, usando a marca, ela falando do CEO, especificamente do Francisco, é muito legal e tranquilo falar disso, exatamente por isso. Ele tem e faz questão, é óbvio que ele quer crescer, como qualquer outro, todo mundo quer crescer, todo mundo que empreende, que tem uma empresa, quer crescer cada vez mais, quer faturar. Mas ele faz muita questão de que os franqueados tenham sinergia com ele. E com ele não é por ego, não é por orgulho, não é sobre isso. É com relação ao modo com que ele vê que o arquiteto tem que prestar esse serviço na casa das pessoas. Porque a gente vem, eu gosto mesmo de... É muito fácil vender quando você acredita e gosta do produto. Então eu vendo uma história muito bacana, a gente fala... Então o que ele faz questão
da pessoa, do um possível franqueador ter sinergia com ele é com relação a isso. Ele entende que o Arquitetos da Pizza entrega um serviço na casa das pessoas, não é só pela comida em si, óbvio que é comida, quando se trata de comida, você está mexendo com o que a pessoa vai comer e servir seus convidados, claro, mas com a forma de trabalho, modus operandi disso. Então é legal que ele não saiu correndo para isso crescer, mas sim para o franqueado crescer. Ele fez a cabeça dele, e aí eu não conheço outras franquias, obviamente, a fundo como conheço o Arquitetos da Pizza, mas é muito nítido uma coisa que ajudou muito o Arquitetos da Pizza a ter muita consistência. Apesar das lojas, são mais de 20 lojas, terem tamanhos distintos, obviamente, a nossa é uma unidade muito bem resolvida. Hoje a gente consegue fazer até mais de 40 eventos no mesmo dia. Então, a nossa unidade é muito bem resolvida, que é a unidade minha e do Gabriel. Mas isso é muito respaldo e consistência com linha de pensamento do que a franqueadora quer. A franqueadora, ela dá muita voz pra gente como franqueado, dá muita voz, e às vezes eu tenho certeza que o Francisco, além de CEO da marca, é um amigo particular. Certo. Então ele se ferra 2 vezes. Por quê? Ele dá muita voz e é muito amigo. Então, quando você é amigo, a troca já é diferente. Você já fala meio sem pensar, que às vezes até chega ofensivo. Mais pesada, exato. Né? Quando é com um amigo, já é mais pesado. Então, imagina as trocas que eu tenho com sócios, com o Gabriel, meu sócio. Então, mas, em paralelo, isso tudo tem admiração. Admiração exatamente porque fica muito claro o modus operandi do negócio. Rodrigo, a franquia, o que eu analiso muitas vezes? Quando você vai atrás de uma franquia, você vai atrás, primeiramente, obviamente, do sucesso que a pessoa teve, que Perfeito. É o know-how. Perfeito. Tá? Você vai atrás do know-how da marca. Exatamente. Quando você tem uma abertura dessa que você está falando, você se sente confortável. Perfeito, Jefferson. Você entendeu? Você está ali, você fala assim, eu sei que se der um probleminha aqui, eu posso acionar o cara que ele vai me ouvir. Ele vai estar presente. E posso qualquer hora mesmo, que a gente se fala meia-noite, às vezes sábado. Ele está dentro de evento, às vezes ele me liga. Sim, entendeu? Então, eu vejo isso, olha, eu tava semana passada. Não, hoje é quinta-feira. Segunda-feira, eu tive uma reunião com uma pessoa que ele quer investir em franquia. Aí sentamos aqui no escritório, começamos a conversar tudo. Eu falei, você já visitou alguém? Ele falou, visitei duas marcas. Eu não vou falar, obviamente, quais marcas. Ele falou, visitei 2 marcas. Eu falei, o que você sentiu? Ele falou, péssimo o atendimento das 2. Eu falei, mas espera aí, como péssimo se você não conhece de franquias? Onde que você chegou nesse ponto de classificar como péssimo? Ele falou, primeiro, na lei de franquia, né, na circular de oferta de franquias, na lei nova, que foi aprovado, acho que foi em 2019, alguma coisa assim, um dos itens que tem que ter na circular de ofertas é o seguinte, as pessoas que saíram nos últimos 12 meses. Tá? Então tem que estar lá, eu não lembro qual que é o inciso, tá? Mas é assim, as pessoas que saíram, 24. É 24 ou 12. As pessoas que saíram nos últimos 24 meses tem que ter a região que ela trabalhava, o nome e o telefone. Por quê? Você vai ligar e falar, amigo, o que aconteceu? E ele falou que ele pediu. Ele falou, poxa, eu sei que tem uma... Eles falaram assim, primeiro você assina o contrato e depois... Você tem acesso. Pô, mas... Peraí, como assim? Então, peraí, para eu experimentar uma coisa, eu preciso experimentar primeiro você compra, depois você experimenta. Né? Daí eu falei para ele, e assim, eu deixei ele falar, sabe? Eu deixei ele à vontade. Ele falou, Jefferson, eu não quero nem saber mais dessas 2. Então, quando eu vejo, que eu sempre falei isso para você, a admiração que eu tenho pelo Arquitetos, né, que a gente conversa bastante... É por esse fato, Perfeito, é o tempo que está no mercado. Se fosse uma outra holding, se fosse uma outra marca, você falou que tem 20 anos, né? Sim. No mercado. Com 20 anos ia até aí 3, 4, 5 mil unidades abertas. Mas o que ele fez? Ele segurou e ele falou, olha, nós vamos crescer junto. E você perceba por mim, imagina o Gabriel, que é um cara que está desde o começo, outros franqueados. A gente gosta e defende a marca muito por conta disso. Primeiro que assim, ele, quando começou, ele foi o pizzaiolo, ele foi o garçom, então ele sentiu as dores desde ali de dentro, como a dor com relação ao atendimento e com relação à estrutura. Então o que eu passo como franqueado, ele teve essa unidade, a mesma unidade que eu tenho, ele teve também. Então é legal que ele conhece as dores, mesmo à distância. Às vezes ele liga que ele tem outros negócios também, ele até é fora do país. Só da gente conversar,
traz outra clareza, porque ele conhece de verdade. Ele não olha para mim só como um franqueado que estou gerando lucro ou não. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem assim, ó, bem humano, inclusive. Durante a pandemia, como todo mundo, a gente sentiu as mesmas dores. Nossa, ficamos parados, a gente leva a estrutura. Imagina que o arquiteto é um buffet, que a gente leva a estrutura e faz pizza na casa das pessoas, o tradicional rodízio. Então a gente leva o forno, leva a equipe, leva os alimentos para preparar o rodízio. Parou tudo. Paramos de fazer os eventos, né? A gente, como todas as unidades. A primeira preocupação dele foi de que forma que a gente vai manter os franqueados. Eu não quero que... Então, assim, diferente de o meu dinheiro tem que pingar todo mês, a minha verba de marketing vendendo não, né? Ele fez o contrário. Ele fez, inclusive ele pediu, né, apoio das pessoas, como eu disse, como ele dá muita voz pra gente, sim, quem mais quer se envolver, ele abraça mesmo. Então por isso que eu brinquei que ele se ferra 2 vezes, porque a gente se envolve em coisas que a gente nem é chamado, porque ele dá essa abertura. Então a gente se sente muito mais confortável e ele conhece. E aí, voltando no assunto, a preocupação dele era... Eu quero que essas pessoas continuem gostando, porque eu sei que eles têm sinergia com a marca, porque eu sei que a hora que passar isso, e ninguém sabia em que momento ia ser, esses caras eu sei que compram o meu negócio. Então é legal essa preocupação dele dessa energia com a marca, faz total sentido. Isso faz mais sentido ao passar do tempo, porque você vai se sentindo mais acolhido. E quando eu falo com outro franqueado, um amigo, ou sócio... Você está falando a mesma língua, né? Você está na mesma língua, exatamente. Cara. Você está na mesma página. E o legal José, assim, por mais que ele esteja, né, vocês se sintam acolhidos por ele, para ele também, vocês são um termômetro absurdo. Perfeito. De como as coisas estão indo, como está indo do rumo, eu estou validando um outro sabor, vamos ver o que o pessoal vai falar. Então, essa troca de informações, exato, que é importante. Exato. E é maravilhoso, por exemplo, você deu um pequeno exemplo aí, troca de sabor. De tempo em tempo, né, depois de alguns anos, a gente faz uma troca de alguns sabores. Até isso ele chama a gente, apesar de a central sempre fala com os clientes para ter um feedback, para entender as pizzas que mais gostam, tem mais saída, etc. Apesar dele ter isso muito claro, ele faz questão de reunir com a gente. Vem cá. Mas qual que é a sua opinião com relação? Mesmo tendo dado, claro, ele faz questão de ter essa opinião da gente. Então isso traz mais consistência e mais segurança para a gente sentar do lado de cá. Então, aquilo que a gente procura, que é o know-how da marca, que tem muito, a nossa unidade especificamente ajudou muito a construir isso desde o começo, você se sente mais acolhido ainda. E aí é aquilo que eu trouxe. Hoje eu sou sócio de 3 unidades, que é uma em Guarulhos e em Minas, que a gente fez questão de investir, assim, sem pensar 2 vezes, porque a gente sabia que dá retorno e a gente sabe que tem respaldo. E isso daí, José, você vê como as coisas acontecem naturalmente. Essa questão é o sonho de qualquer holding, né? Perfeito. É o franqueado ter mais de uma unidade. Perfeito. E com vocês acontecem naturalmente. Perfeito. Então, assim, eu acho formidável. E é legal você trazer, porque isso não acontece só comigo e com o Gabriel. Alguns outros franqueados também têm unidades em outras cidades. Você vê uma coisa boa, funcional, você vai querer ampliar, não tem jeito. E você, né, se sente seguro, né? Você sente que todo mundo que está de mãos dadas ali, está todo mundo junto mesmo. Exatamente. Não é que os franqueados não sabem quem são um outro, muito pelo contrário. A gente sempre fala a mesma língua. Isso é maravilhoso. E aí, trazendo para a história aqui, o Gabriel sempre fez muita questão que eu estivesse junto. Quando eu entrei de sócio no negócio, eu ainda atuava muito dentro das agências de evento. Inclusive, uma das fotos que passou aqui, não sei se você viu, em 2016, eu tive a oportunidade de ser um dos produtores do Tour da Tocha Olímpica e Paralímpica no Brasil. Conduzir a Tocha Olímpica, foi maravilhoso isso. E aí, em paralelo a isso tudo, Jefferson, um pouco antes da pandemia, isso lá desde 2016, pelo menos, em muitos eventos que a gente ia produzir, principalmente eventos de alto padrão, alguns eventos... Às vezes lançamento de carro, às vezes algum hotel muito bacana que ia inaugurar, e aí você ia receber um público muito seleto. Sempre a gente, no final do briefing, se esbarrava em, poxa, o que a gente vai dar de brinde para esse público? Por 2 questões. O que você dá de brinde para uma pessoa que quase nada vai surpreender ela, e ainda tem um compliance financeiro. Você tem um limitador financeiro. Sim. O que você dá? Em muitos momentos, eu vivi isso muito dentro de agência, foi pendrives de formatos diferentes, garrafas diferentes, copos diferentes, até bebida. E aí a gente, né, eu sou lá de Santa Rita, todo mundo na nossa terra tem café. Aí, poxa, comecei a propor nas agências que eu trabalhava café com a marca dos clientes.
Falei, ó, direto da fábrica, brincava com a turma. Tamo lá, vou lá, busco café dentro de casa, torra, moagem, tudo dentro de casa, vamos... Isso foi fazendo sentido naquele momento para as agências. Outros 2 sócios, o Rodrigo, que tem uma agência de promoção e eventos também, começou a gostar da ideia, surfar na mesma onda, que é o Rodrigo que me incentivava muito para vir, que é meu sócio hoje na Cafezeira. E o Fernando, que tem, inclusive, sócio de uma marca lá em Minas. Eles exportam café hoje. Aquilo foi fazendo sentido cada vez mais, começamos a oferecer para os clientes, a gente entendeu que era melhor, inclusive, abrir uma empresa em São Paulo, para a gente ter um escritório, como se fosse uma loja direto da fábrica, para produzir café, focado em café especial, e aí a gente trabalha só o café especial, para produzir café com a marca dos nossos clientes. Que legal. Então isso fez muito sentido como brinde. Que é esse aqui, né? Exato, esse é um dos brindezinhos. Isso fez muito sentido como um brinde. Automaticamente as agências começaram a me pedir insumos e outros derivados do café. Então a gente já produziu copo, essa xícarazinha, por exemplo, coador, copinho com logo. A gente começou muito legal. A produzir. E aqui atrás, tá vendo? Ele é transparente. Então você consegue ver aqui o café, ou o grão, ou ele moído. Perfeito. Isso é o mais legal, que a gente entrega o café torrado, ou não, o café verde, o café moído ou o grão, e perfis de embalagem distintos. Se olharem no nosso site e no nosso Instagram, a gente faz embalagens desde essas menores, 65 gramas, embalagem de 100, 250, 300, 500 gramas, 1 quilo, com respirador, ou seja, todo o perfil de embalagem. A gente desenvolve a arte da embalagem e produz o café com café especial, isso para o cliente. Fez sentido como brinde e algumas cafeterias também que gostaram do produto e começaram mas eu falo que é maravilhoso. Olha aí, uma dica aí para você, tá certo que nós estamos no comecinho do ano, mas quer dar um brinde diferente para o seu cliente, quer encantar seu cliente? Aqui, ó. O Josil, depois ele vai deixar os contatos dele no final, entre em contato com ele e vê que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar demais. Muito legal, eu mesmo sou apaixonado por isso daqui. Ele já me deu uns 4, 5 anos, eu não tenho coragem de abrir. Eu deixo lá na minha mesa e fico olhando às vezes. Né? E o mais bacana, Jefferson, que é assim, o café por si só, ele já tem uma história bacana, que já carrega... É um requinte. O café é o commodity mais valioso do mundo. Exato. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e de cafés especiais, principalmente. Então, o café ele já carrega uma história muito bacana e você conseguir personalizar com a sua marca... virou um brinde muito requintado, muito legal, né? É algo assim, é que nem você falou, era difícil surpreender, isso aqui surpreende. Porque exato. É algo assim... Café é um abraço, todo mundo... É a bebida mais consumida do mundo depois da água, né? Exatamente. Então é um abraço, é maravilhoso, maravilhoso. Nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui ó, não sei se dá para pegar aí certinho, esse aqui foi um brinde do nosso amigo Rafael. Rafael, eu vou pegar aqui o nome da barbearia dele aqui para não me perder. Tô com o meu aqui já, aí, já tô com o meu, vou garantir o meu aqui já. É o Cavaleiros Barbershop. Só que o que ele fez? Ele tá agora partindo para essa questão de doces, tá? Então ele fez aqui um agrado, eu vou cortar aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Ele falou, pô, experimenta lá, dá para fazer... acho que ele tá meio... abriu aí? Dá para ele é... Olha que bonito. Olha, o chocolate... Pô, bonito mesmo, viu? Olha que legal. Vou baixar um pouquinho aí. Chocolate branco, muito bom. E, Rafael, cara, brigadão mesmo. Passei lá de manhã, ele falou, pô, leva lá, leva pro seu convidado. Eu falei, um grande amigo que vai lá, ele falou, leva para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Eu falei, não, com certeza eu levo. O Insta dele, se você quiser acompanhar, é sao.doces, tá? São.doces, tá? Ele está começando agora, então ele colocou esse nome, ele não tem uma marca registrada ainda nada, mas tem bastante coisa lá, e lá também, se você quiser gostar das fotos, gostar das imagens, quiser saber mais, manda uma mensagem para ele, tá? O WhatsApp dele é 11 9 47 30 0642, tá? 11 9 47 30 0642, Rafael. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou aqui dar minhas beliscadinhas aqui, pegar meus pedacinhos, mas é maravilhoso, tá?
Rodrigo, vamos lá continuar nosso bate-papo aqui que tá bom. Legal, Tá legal. Ainda mais falando de café e pizza, Ei, né? São duas coisas lasqueira, maravilhosas. hein? Né? Mas eu sei que você não mexe só com isso. Exato. O A parte boa, ô Jefferson, que é É. assim, ó, eu brinco com todo mundo, eu trabalho com duas coisas maravilhosas, que é café e pizza, né? O que é maravilhoso. Porque isso facilitou muito, porque o mesmo mercado que eu já circulava, que é o mercado de eventos, as agências, fez total sentido o Arquitetos da Pizza e o café junto, que é para os mesmos clientes eu já ofereço os meus produtos. Isso é ótimo. Legal. Você tem também, José, a última vez que nós conversamos, eu até participei de um evento, achei maravilhoso, que é a questão do Jeep, Perfeito. o Jeep solidário. Como Exato. que nasceu essa ideia? Ah, legal. Eu E adoro como falar que sobre- funciona também isso daí? Legal, legal. Adoro falar sobre isso. Eu não sou jipeiro. Fui procurado por alguns amigos jipeiros. Naquele momento éramos em 5. Já existe um movimento. Os jipeiros, isso vale trazer. O nosso projeto chama Jeep Solidário. Os jipeiros, e aí eu vou trazer um fato aqui, todo mundo vai concordar comigo. E depois que eu comecei a frequentar, estar junto com eles, você percebe isso mais ainda. Os jipeiros já são pessoas muito bem resolvidas. E aí eu não estou falando nem de questões financeiras. Eles são pessoas muito sociáveis e empáticas. Você pode ver que onde tem alguma catástrofe, teve enchente, quando precisa de doação, qualquer movimento, os jipeiros fazem questão de sempre se envolverem. Você pode procurar isso. Agora, recentemente, tivemos essas chuvas que tivemos no litoral, no Rio Grande do Sul, aquela tragédia. Você pode ver que os jipeiros sempre estão envolvidos, porque eles gostam disso. Primeiro que eles gostam de aventura, gostam de superação, etc. Tem tudo a ver com isso. E, então, eles já são pessoas que se envolvem muito em causas sociais. Você pode ver que sempre o jipeiro é um cara envolvido em causa social, empático, é um cara que gosta de fazer o bem. Isso eu acho muito bacana e faço questão de trazer hoje, que eu comecei a estar do lado deles e isso ficou mais evidente ainda. Eles me procuraram com uma ideia que foi o seguinte: já existe um movimento hoje no Brasil, até inteiro em algumas cidades, que os jipeiros, eles pegam algumas crianças PCD para dar uma volta de jipe, o que já é fantástico. Poxa, só de você lembrar, né, a gente acha que sabe a dor de uma mãe dessa, uma mãe atípica. Então, você lembrar de um filho, para um pai e para uma mãe, já é maravilhoso. Para essa mãe, principalmente, né, tem um peso muito maior. Então, esse movimento, válido lembrar, já é um movimento que existe há algum tempo no Brasil, muito legal, organizado e idealizado pelos jipeiros mesmo do Brasil todo. E aí eles me procuraram com a seguinte ideia: Josil, já me contaram essa história, do que existe, me mostraram fotos, do que fazem. Falaram, a nossa ideia era ir um pouquinho além. A gente queria criar um dia, um grande evento voltado para a criança e para o seu familiar. Porque onde tem uma criança PCD, Jefferson, tem uma família, em 101% das vezes uma mãe, quando o pai está junto ou não, mas a mãe, se o pai estiver junto ou não, se ela tiver outro filho ou não, é uma mãe que abdicou da vida praticamente por conta das questões do filho. E aí é de acordo com o que enfim, a capacidade do filho, né? É a limitação dessa mãe. A gente conheceu várias mães que a semana dela é até curta do tanto de coisas e situações que ela tem para fazer com o filho. E aí, graças ao bom Deus também, foi outra situação que a gente viu muito, tem muita ajuda do governo, da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria do Estado, depois a gente veio a saber. Mas a ideia era muito bacana. Vamos criar um evento. Já existe esse movimento de dar uma volta com as crianças, vamos dar também essa volta, mas vamos criar um evento para trazer essa mãe, para a gente acolher essa mãe e criar um grande evento para essas famílias. E aí a gente começou, eu adorei a ideia, obviamente, por trabalhar com o evento, começamos a elaborar aquilo. No primeiro momento, Jefferson, era uma ideia para a gente fazer, a gente começou a idealizar um evento para 100 pessoas. Porque era um evento que a gente ia fazer com verbas próprias. Óbvio que a gente sabia que podia contar com os jipeiros, vale lembrar de novo que quando a gente começou a vender essa ideia para os jipeiros, isso fez um boom. A gente sabia que ia ter apoio dos jipeiros, mas a gente não imaginava não é que a gente teve um apoio, a gente teve uma avalanche de apoios. Quando começou a vender essa ideia para os jipeiros, imagina que a gente estava desenhando um evento para 100 pessoas, porque a gente estava fazendo custo mesmo, quanto cada um pode ajudar, com o que a gente pode. Porque quando você tira uma família de uma criança PCD de casa, é difícil para ela sair de lá. Questões financeiras e dificuldade mesmo física. Você tem que pensar na comida, na bebida. Se chover, se fizer sol, qual a limitação dessa família? Como que ela vai se transportar?
né, tem algumas boas coisas, alguns cuidados por trás. E aí a gente foi procurar saber de que forma de fazer. Porque a gente entendeu que a gente não estava fazendo um evento. A gente estava prestando um serviço para uma sociedade, né, para aquele nicho. Quando os jipeiros entenderam a ideia, e aí voltando lá, a gente estava desenhando um evento para 100 pessoas. Chegou no momento que a gente tinha em torno de 300 e tantos jipeiros e seus familiares querendo ajudar. Que legal. Eu posso dar água. Eu tenho uma empresa de cenografia, eu posso entrar com a cenografia. Então a gente percebeu que, sem ter nada ainda de concreto, como ideia, a gente tinha mais pessoas querendo ajudar do que o que a gente queria atender de fato. A gente falou, legal. caramba, olha a semente que a gente plantou. E aí cada jipeiro começou a vir com uma ideia diferente, não à toa virou o que virou. Isso foi crescendo. A gente falou, a gente precisa fazer algo maior. E aí procuramos a Prefeitura de São Paulo. Fomos muito bem recebidos e abraçados quando a gente apresentou o projeto. Igualmente na Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência. Em resumo, até para não ficar muito longa a história, a Prefeitura e a Secretaria do Estado abraçaram e falaram, o que vocês precisam para esse evento se tornar realidade? E a gente precisa primeiro controlar quem vão ser as famílias que a gente vai atender, e a gente precisa ter um lugar bacana para criar uma arena de eventos e uma pista off-road. E aí que veio a nosso grande cereja, que a gente imaginava, obviamente que era um sonho, mas não imaginava que pudesse dar certo, que era fazer dentro de Interlagos. Levamos isso para a Prefeitura. Aí você imagina, a nossa faixa de idade. Interlagos é uma referência mundial, não é nem para o brasileiro. Para o brasileiro é uma coisa fora do normal. Então, Interlagos é icônico. Nem todo mundo teve a oportunidade de ir lá. É o ápice. Você não precisa gostar de Fórmula 1. Exatamente. E quem já foi em Interlagos sabe o que é Interlagos, o que é aquilo, a enormidade que é aquilo, que você se encanta com o tamanho daquilo. E aí apresentamos isso para a Prefeitura deu ok. Falou, tá bom, vamos fazer lá. O que a gente precisa? Então você imagina, a gente ficou eufórico primeiro no começo, que a gente não imaginava. E aí levantamos a ideia, poxa, é para 100 pessoas, mas o que vocês precisam? Precisa disso, precisa de tenda, precisa de gerador. A Prefeitura e a Secretaria foram dando... É válido aqui um lembrete que quando a gente apresentou para essa Prefeitura de São Paulo e para a Secretaria, os CPFs, as pessoas que estavam dentro da Prefeitura, independente de cargos e cadeiras, as pessoas que estavam na Prefeitura, que estavam nas secretarias, assim como os jipeiros, se empenharam de uma forma, e aí não pelas cadeiras, de novo, pelo CPF, gostaram tanto da causa e do que a gente estava se propondo a fazer, que viraram também mais um idealizador e dono do projeto e começaram a abraçar. Então elas começaram a ajudar a gente pelos órgãos e por fora. Começaram a apresentar, trazer pessoas. Isso foi crescendo de uma forma, Jefferson, que a gente abriu eu lembro que a gente abriu o site com a Prefeitura para a gente começar a cadastrar as famílias. A gente nem estava fazendo muita divulgação. A gente tinha quase 500 pessoas inscritas. Olha, eu fui, acho que foi no segundo, né? Você tinha feito o primeiro, Exato. Eu fui no segundo. Olha, eu vou falar para vocês, eu fiquei encantado. Primeiro que assim, eu fui uma vez assistir Fórmula 1 só, então você tem a ideia ali a hora que você está na arquibancada, né? A hora que eu fui para essa parte de trás, quando foi acontecer o evento, e eu vi aquela enormidade, chega aquele monte de ônibus, eu falei, eu tô no lugar errado. Exato. Foi o que o José falou, eu tô no lugar errado, não deve ser aqui. Mas a hora que eu cheguei lá, a organização e a atenção que dão, falando nisso, eu quero dar um recadinho aqui, pro meu amigo Eduardo Leite, aqui de Santo André. O Eduardo Leite, ele assumiu a Secretaria de Pessoas com Deficiência de Santo André. Que legal, que máximo. Né? E nós já gravamos aí um podcast com ele. Cara, uma pessoa formidável, ele é muito humilde, mas eu gostei demais, nós conversamos bastante. E uma das coisas que ele falou que eles vão fazer é o Carnadown. O que é Carnadown? Que máximo, Carnaval para crianças com síndrome de Down, que vai ser aqui em Santo André. Eu fiquei assim encantado com o papo que nós tivemos, tudo, e agora falando, eu lembrei dele. Quero aproveitar e puxar um gancho. Eu quero que você me apresente. Vamos tentar trazer o Jipe Solidário para Santo André. Uma etapa para Santo André. Ô, Josil, ainda mais que ele está empenhado a causa, por favor. Você acredita que chegou na ponta da língua para falar do Jipe Solidário, mas eu falei, e agora? Eu tô no meio, eu não sei o que um lado pensa, o que o outro pensa, mas é assim, é um cara fora de série. Hoje faço questão, no mínimo...
Pode marcar um café, tá? que eu adoro tomar um café. Com certeza. Pode marcar um café que eu tenho certeza Tá. que ele vai gostar de conhecer o projeto. Eu falo assim, José, você eu conheço faz tempo, eu sei do profissional que você é, eu sei das causas que você é, então é muito fácil falar de você. Legal, obrigado. Tá? Por esse lastro que a gente tem de amizade, de negócio que a gente faz um negócio aqui, outro ali. Agora o Eduardo Leite, eu fiquei encantado assim, conversei com ele uma vez, fizemos um programa, conversei com ele. Meu, eu ia sair de lá assim, ele assumiu. Sabe quando você vê que a pessoa transpira aquilo? Perfeito. Eu falei, caramba, não tem como dar errado. Então, um abração para você, tá? Eu vou conseguir o contato, vai marcar o José, nós vamos aí na prefeitura para falar do Jeep Solidário aqui em Santo André. Legal, tá demais. Voltando a falar do evento, final das contas, Jefferson, aquilo foi virando um problema entre aspas, que a gente falou, poxa, a gente estava contando que a gente ia gastar para 100 pessoas e agora já está com 500. Ficou grande. E começamos a levar isso para a prefeitura e secretaria. E todo mundo muito pouco, não, vamos fazer. Final das contas, o primeiro evento que a gente fez em Interlagos, em 2024, foram para 2.800 pessoas. Nossa. Então a gente desenhou um evento para 100, chegou em 500, a gente ficou com medo. Chegou em 1.000, a gente ficou com medo. Final das contas, atendemos 2.800 pessoas. Criamos uma arena com show ao vivo, comida, bebida. Além de uma pista off-road, tivemos mais de 100 jipeiros inscritos, apoiadores. E aí vale trazer que os jipeiros não é que eles só se inscreveram para estarem com o Jeep. Além de ser maravilhoso, eles estão lá com o Jeep deles, por conta deles, que não tem dinheiro para eles. Ficam lá o dia inteiro atendendo essas famílias, passeando e tal. Além disso, todo o bastidor são eles que fazem com a gente. Porque a gente tem uma equipe aí de 200 e poucas pessoas trabalhando, que são os coordenadores, para ficar montando. A pista demora uma semana para montar. Quem monta essa pista, junto com a prefeitura que traz o maquinário, são os próprios jipeiros. Eles vão lá, ficam lá se revezando, quem pode, de horário a horário, até de noite, no meio montando. Quem monta as tendas, quem monta os banheiros, tá lá. A montagem de todo esse bastidor que envolve alguns meses são os jipeiros. Então foi legal que o primeiro já foi 2.800 pessoas. Quando terminou o evento, nós fomos chamados na prefeitura. E aí eu quero deixar um beijão para a Silvia Greco e para o prefeito Ricardo Nunes e a esposa, a Regina Nunes também, que abraçaram o projeto muito desde o começo. Isso foi legal. E ele nos aproximou a Silvia Greco. A Silvia Greco é secretária da pessoa com deficiência, da pessoa de São Paulo. Foi a primeira pessoa que enfim, o foco nosso era Interlagos. Uhum. Ela abraçou esse projeto, era uma das que mais compra o projeto até hoje, das que mais briga. Quando a gente apresentou para a secretaria, o Dr. Marcos Costa, que é o secretário da pessoa com deficiência do Estado, abraçou de tal forma, Jefferson, que o que aconteceu? Terminou o primeiro, a prefeitura chegou e falou, não tem jeito disso não acontecer todo ano. Vai acontecer todo ano a partir de agora. A gente recebeu uma intimação. E, em paralelo, o doutor Marcos da Costa falou, além disso, a gente tem que levar isso para outras cidades do estado. Então, por isso que eu estou te falando do Eduardo Leite, faz total sentido, porque a gente já fez em Piracicaba, no aeroporto de Piracicaba, a gente vai fazer em Capivari agora, está com uma data pendente lá, e já tem algumas outras cidades do estado que a gente está conversando para trazer uma etapa do Jeep. Então faz muito sentido, principalmente do Eduardo, que abraçou a causa. Eu vou conversar com ele, eu vou pegar o contato, acho que eu tenho o contato da assessora dele, que ela participou lá com a gente, tudo pegar, vou marcar, eu vou te avisar e nós vamos lá tomar um café com ele. Por favor, eu faço questão, porque eu tenho certeza que no mínimo ele vai gostar da causa. E José, você comentando toda essa história dos projetos que você tem, dos trabalhos que você faz, que é formidável, né? E eu acredito assim, que a gente fazendo a nossa parte, né? Eu lembro até de uma fala que você, numa conversa nossa, lá no Arquitetos ainda, lá no escritório, na fábrica ali, né? Ali em São Caetano, a gente estava conversando e quando você foi falar do projeto do Jeep, você falou um negócio que eu gravei. Ficou na minha cabeça, que você falou assim... o universo foi muito bom comigo, tá na hora de eu retribuir alguma coisa do universo. E aí você começou a contar desse projeto do arquiteto, do Jeep Solidário, desculpa. E é bem isso, Jefferson. Eu acho que assim, é o que eu penso, cara. E isso é muito legal, porque vai muito de encontro. Lembra quando eu falei da sinergia com o arquiteto da pizza? Sinergia com meus sócios no café. O Gabriel, que é o meu principal sócio, que é o principal negócio, que é o que paga as continhas todo dia mesmo, que é o arquiteto da pizza. Uhum. O Arquitetos da Pizza tem isso muito na veia. O Gabriel tem, eu tenho. A gente é tão abraçado, cara, né? E aí eu não estou falando não é sobre questões financeiras, é questões de dificuldade de vida, de saúde, de tudo. Sim. A gente retribuir com tão pouco. Quando a gente fez esse evento, a primeira,
A primeira vez que a gente fez Interlagos, que deu 2.800 pessoas, a gente foi surpreendido com algumas coisas que, assim, por exemplo, uma mãe que abraçou a gente e falou, meu filho tem 22 anos, é a primeira vez que eu não sei nem onde ele tá. E ela tava lá dançando. Então, pô, é uma coisa que é tão comum pra gente. E aí tem a ver com isso. E é verdade, cara. A gente devolveu um pouquinho. Eu acho que o que você emana é o que você atrai. Exato. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que... Então, óbvio que a gente não vai mudar o mundo. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Eu acho que é um né? pouquinho E eu só sentar e criticar, cara, que você tá fazendo errado. Porque o outro... Óbvio que a gente tem que ser crítico, tem que apontar e tal, mas a gente devolveu um pouquinho do que a gente foi abraçado e acolhido. E eu acho que o empenho, a dedicação e essa vontade de fazer, ela é tão, como que eu posso te dizer? Ela tem uma força tão grande que eu estava vendo um vídeo, eu vi, na verdade, quem comentou foi o Caíto Maia da Chili Beans, né? E depois eu procurei e achei, que falou que a primeira final que o Guga participou, que foi em Roland Garros, Sim. ele falou que até um determinado ponto lá, ele estava cansado. Ele falou, eu não aguento mais. Ele falando com ele, tá? Ele falando, não aguento mais. E outra coisa, eu sou o número 2 do mundo, tá tudo certo. Tô aqui, não aguento dor no corpo inteiro. Então, assim, o número 2 para mim é o suficiente, eu não aguento mais. E lógico, ele remou até chegar lá, né? Ele correu, ele se dedicou, ele se empenhou. E falou que veio uma força nele tão grande que ele decidiu continuar. Só que de um determinado ponto, do meio do jogo para frente, as bolas que ele rebatia eram todas de olho fechado. De tão exausto que ele estava. Então por que eu estou te falando isso? A sua dedicação, o seu empenho, uma energia, cada um classifica de uma forma, vai fazer a parte dela também contribuir. Né? Que nem você falou, você tinha um bom propósito, achou aí o sócio, que são amigões até hoje, tudo tem dado certo. Poxa, vou tentar aquilo, pô, deu certo. Lógico, a gente está resumindo, né? Você tem as pedras da frente, você tem que traçar o seu caminho. Mas o resultado é certo, perfeito. Vai dar certo, vai acontecer. É isso, Jefferson. Primeiro, assim, o universo conspira... Eu acho que o universo conspira muito mais a favor do que contra. Eu sou muito otimista para a vida. Eu amo a vida, amo viver, amo celebrar a vida minha, da minha família, dos meus. Então, eu acho que, de novo, você devolver um pouquinho do que você faz, do que você foi acolhido, na verdade é bom só pra gente. O mais beneficiado nisso tudo é a gente mesmo. E aí eu tô te falando assim, tranquilamente eu consigo te falar, até exemplificar vários aqui. Para os negócios é bom, os negócios andam melhor, as coisas... Eu acho que é o fato, de novo, o mínimo que você faz é muito maior para outras pessoas, sabe? Então o Jeep fez muito sentido quando me procuraram com a ideia. Eu adorei. Hoje o Tadeu, que está à frente, que é o presidente, junto comigo, além dos coordenadores, são pessoas que também têm o mesmo propósito, têm o mesmo caminho, são muitos os jipeiros, já têm muito empenho com a causa PCD. Então isso é muito bacana. E de novo, quem sai beneficiado é a gente mesmo. Pra gente, eu falo porque eu fui lá, eu fiquei encantado. Vale lembrar que a gente não falou, o último evento que a gente fez agora esse ano, a gente fez em Interlagos de novo, a gente preparou um evento para 5.000 pessoas. Olha que legal. Com todo o apoio da prefeitura. Esse que eu apoio da prefeitura e da Secretaria do Estado, que entra com toda a estrutura. A gente teve alguns serviços às famílias, além da volta de Jeep, show, comida, bebida e tudo que você viu lá de entrega para essas famílias. Pessoal, só vou fazer aqui um briefingzinho aqui. Eu cheguei, eu mandei mensagem pro Josil, que eu não sabia como funcionava. Eu estava ali na portaria, daí ele me deu a dica, eu fui, encontrei ele, estava comendo um negócio com o pessoalzinho, acho que estava almoçando ali. Sim. Aí eu fui dar uma volta, deixei ele à vontade, que ele estava trabalhando, eu que estava me divertindo ali, né? Fui dar uma volta, vi tudo, comi, bebi, vi lá, estava tendo 2 bandas, tocou uma, depois tocou outra, eu acompanhei, vi o pessoal, me encantei com o evento, fiquei maravilhado, e só fui ver ele depois na hora de ir embora. Então, pra você ver como, né? Fiquei um tempo legal, fui embora, um monte de carro, muita atração, pessoal, muita entrega, coisa. Tem as bikes adaptadas, isso. Café inclusivo. E deixa eu te falar uma coisa, eu vi lá como se fossem umas tendas ali com alguns atendimentos. Perfeito. É isso? É exatamente. A ideia do projeto, o que a gente pensou?
não é só além da volta de Jeep que a gente quer dar com essas crianças PCDs e seus familiares. A gente entendeu que tirar essa família de casa, a gente tem que oferecer alguns serviços e mais diversões. Então, a Secretaria do Estado entrou com as bikes adaptadas, montamos um circuito de bike adaptada. A OAB foi lá com alguns serviços para prestar esclarecimento às famílias de direitos e deveres. A Clínica APS estava com a gente naquele momento, prestando alguns serviços psicológicos. A gente teve dentista voltado à causa. Então, a ideia foi dar voz às empresas e serviços para aquela população. Então, o café inclusivo, por exemplo, a gente vem, né, além de oferecer alimentação para todo mundo que vai, tem venda de alguns produtos. Quem estava vendendo café é um projeto, chama Café Inclusivo, não sei se você lembra. Eu lembro, eu tomei até o café. Trabalha com pessoas, todo mundo que trabalha são pessoas autíssimas. Então, a ideia é agregar serviços e dar voz a essa causa, a causa PCD. Então, tudo que você vê dentro do evento hoje tem alguma coisa, algum serviço ligado à causa, para dar voz à causa. E uma coisa, né, Júlio, que é aquela história. Pra gente, vamos falar friamente, para você, para mim, para algumas pessoas que participaram, foi uma tarde ali que você teve lá como qualquer outra. Perfeito. Eu fico imaginando a euforia deles quando tá chegando perto do evento, que eles vão participar, eles vão se divertir, eles vão Legal você trazer isso. Se socializar ali, Legal né? você trazer isso, porque um canal deles com a gente é o Instagram. Uhum. E depois do primeiro evento, a gente vê muitas mães falando, olha, meu filho tá aqui ansioso, quando que vai ser? Que legal. Até hoje eu mostro para ele o vídeo, ele lembra, ele recorda com alegria. E isso é muito satisfatório. Isso, de novo, é o que você acabou de trazer. Pra gente foi um dia de trabalho, mais um ali, nada. Mas as entregas, somada a esse dia especial voltado para eles, assim, é um negócio que fica na memória. O que a gente normaliza, que é muito pouco pra gente, vira uma coisa enorme. Enorme. Não é nem só pra criança PCD, é pra familiar, na verdade, pra família toda. Porque quem curte é a família, exato, né? Não é só a criança. Exato. Né? Quando você abraça um filho, automaticamente você já está abraçando um pai, que é o que ele quer. E ali é o evento feito para a família, né? Não é só para a criança. Perfeito. Família. Eu vi ali, eu vou falar para você, eu fiquei ali sentado uma hora vendo, ali estava perto do palco ali, né? Onde estava o pessoal tocando. Sim. E vi ali as mães ali com as crianças, às vezes numa cadeira de roda, alguma coisa, e dançando. E vibrando. A criança ali se manifestando, rindo, e a mãe... Falei, olha que delícia, cara. A gente brinca que é um evento atípico para pessoas típicas. Exato. Porque tudo, ele não tem nenhum banheiro que não seja para PCD, não tem nenhuma rampa, quer dizer, não tem nada que não tenha rampa se tiver que subir a algum lugar. A ideia é que seja um espaço totalmente acessível às crianças e seus familiares. Então a gente brinca que é um evento atípico para pessoa típica. Nossa, mas hoje... Para eles se sentirem em casa mesmo. Mais uma vez, quando você falou do Arquitetos lá atrás, você imagina um cenário, né? Aí eu tinha uma cafeteria em São Caetano, ele falou, poxa, vamos fazer lá para você entender como que é. Maravilhoso. O tamanho da pizza, a massa, a quantidade, porque você não para de comer ali. E eu me surpreendi muito também com o Jeep, que eu pensei num evento, é lógico, né? Você cria um cenário na sua cabeça. Sim. A hora que você chega lá e vê aquele negócio enorme... As entregas que são, né? Exatamente, a entrega, as pessoas trabalhando satisfeitas ali, ajudando e levando. Caramba, E parabéns, porque essa iniciativa é fora de série. Fora de série. É algo assim que, olha, é muito legal mesmo. Fiquei muito encantado. Quando tiver um próximo eu vou de novo, com certeza. Que legal. E eu falo para todo mundo. Eu vendo isso para todo mundo. Que legal, eu te agradeço mesmo. Algo assim, um evento muito diferente, muito gostoso. E sem palavras. Obrigado, cara. E aí, eu que te agradeço muito a dar voz aos meus negócios. Eu amo falar sobre os meus negócios, sou muito confortável em falar e principalmente dar voz à causa do Jeep Solidário. O Arquitetos da Pizza é muito fácil falar, de novo, você conhece de perto, eu convido a todos a acessar @arquitetos da pizza ou www.arquitetosdapizza.com.br. É o maior buffet de pizza em casa do Brasil. A gente leva toda a estrutura, a gente que produz a nossa massa. Então foi tudo muito bem pensado para atender em casas. Sim. Cafezeira, que é outra coisa muito fácil de falar também.
Somos produtores de café, trabalhamos com café especial, todo tipo de café também. @cafezeira_oficial. O site é cafezeira.com.br. Produzimos café com a marca dos nossos clientes, café para exportação, café verde, café moído, torrado, em todos os que precisarem. E o Jeep? E o Jeep Solidário, por favor, que a gente precisa muito dar voz a essa causa, apoiadores, qualquer coisa que principalmente voltados à causa, a gente quer dentro do projeto. @jeep.solidário ou www.jeepsolidario.com.br ou jeepsolidario.org.br. Ó, pessoal, só uma coisa. O Jeep é J-I-P-E. Perfeito, tá? Jefferson. J-P, tá? Perfeito. Então é o próprio, só repete o Instagram de novo do Jeep. @jeep.solidário. Exatamente, tá? Então é JIPE.solidário, tá? Vocês vão ver lá, vai ter várias fotos, tem imagens, vocês puderam acompanhar um pouco aqui, ó. Tem até aqui umas imagens, tá vendo? Do Jeep Solidário. E é assim, um movimento maravilhoso. Se tiver oportunidade de ir lá quando tiver evento, vai acompanhando, que lá você põe as datas E lá, me né? permita isso, além do evento que a gente vai fazer anual aqui em São Paulo, a gente, como eu disse, a gente vai levar para algumas outras cidades do estado. O Jeep Solidário participa de muitas ações com a prefeitura. Então a ideia é dar causa, dar voz à causa PCD. Então empresas, tudo que a gente puder agregar relacionado a serviços voltados a essas famílias, são muito bem-vindos. Acesse o nosso site, por favor. No site, eu acho que no site, no Instagram tem algum canal ali que eu consiga conversar. A mensagem, No Instagram, normal. @jeep.solidário. Então, se você Pode tiver chamar. alguma dúvida, quiser saber mais ou até mesmo no que eu posso ajudar, entra no Instagram, deixa uma mensagem que com certeza o pessoal, se não for o José pessoalmente, o pessoal da equipe dele vai responder e aí você tira suas dúvidas e participa, que olha, é maravilhoso. Pelas fotos ali, navegando ali, vocês já vão ver que é muito legal. Muda a vida da gente. A minha mudou. Muda. A minha mudou. Eu tenho A minha certeza mudou disso. porque eu só vou fazer um parênteses aqui, tá? Nesse dia, no dia que estava tendo o evento do Jeep, que era ali bem perto, para quem já foi em Interlagos, a hora que termina a reta, começa a descida, era ali embaixo o evento. Logo depois do S do Centro. Isso, logo depois do S. E nesse dia eu estava ali curtindo o evento e tinha um pessoal que estava testando o carro, uma empresa locou lá e estava testando, e era carro de luxo. Então você vê aqueles carros passar de valores absurdos ali e você olhava o evento e você falava assim, pô, será que o cara que está dentro daquele carro está tão feliz quanto o pessoal está aqui dentro? Será que o cara estava ali num carro de 800 mil, 1 milhão, que era carro muito, muito top? Será que ele está tão satisfeito ou o dia dele está sendo tão bom quanto dessas crianças ou desses familiares está sendo bom? E eu saí com isso na cabeça, eu reflito muito, saí com isso na cabeça. E já adianto que tenho certeza que não é igual. Um parênteses aqui, é legal que a gente tem muitos jipeiros voluntários inscritos que quer participar do evento, o que é maravilhoso, que sem eles, né, o evento, que a cereja do bolo é o jipeiro, óbvio. E é legal que a gente coloca assim, ó, para os jipeiros. Quem quer, ele se inscreve. Quem quer ir de manhã e quem quer ir à tarde. Só que todo mundo que se inscreve à tarde vai de manhã e todo mundo que se inscreve de manhã vai à tarde. É maravilhoso, porque eles vão, ele leva o filho, ele leva a esposa. Ou seja, além dele se empenhar, dele doar o tempo dele, o carro dele à disposição, ele leva a família inteira. Isso é muito legal. Olha que isso gostoso, é maravilhoso. Isso é gostoso. Contagiante. Josil, eu queria que tivesse mais umas 3 horas aqui de conversa, Legal, viu? Mas infelizmente não tem. Eu nem vou falar que você vai voltar, porque você vai voltar, tá? Com certeza vai voltar para falar de mais coisa, para falar de mais projetos, para a gente conversar de muitos assuntos, que assim, é gostoso conversar com quem empreende, gosta do que faz, tem consequentemente pelo empenho sucesso, se dedica e ainda tem uma preocupação com as causas sociais. Isso é fora de série, tá? Então é um prazer aqui ter recebido você. Aguardo você aí várias outras vezes. E se você quiser repetir as redes sociais ou deixar algum contato, fica à vontade. Legal, quero repetir sim. O prazer é meu, Jefferson. Obrigado. Nossas prosas são sempre boas, Gostou, né? Ele gosta verdade. muito disso. Obrigado mesmo. Pode me chamar e contar comigo mesmo. Muito obrigado. @arquitetos da pizza, @cafezeira_oficial e @jeep.solidário. Muitíssimo obrigado, Jefferson, mais uma vez. Vocês que estiveram com a gente, muito obrigado mais uma vez, agradeço de coração, tá?
Quem teve assistiu, né, a primeira, agora a segunda, vão ter vários aí, tá? Quem quiser seguir também segue a gente no Instagram, que é Kraken, 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 tracinho, underline, que é aquele tracinho embaixo, não é o risquinho, é o tracinho embaixo, Krakencast, desculpa, então vamos lá, Kraken, Kraken, tracinho embaixo ali, Cast, C-A-S-T. Siga a gente, deixe uma mensagem, faça um comentário. Poxa, eu queria que vocês falassem de tal assunto e de tal assunto, que a gente vai trazer muita gente legal aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a semana que vem. Um abraço a todos.